Boa tarde a todos. Eu estou com o procurador Rafael Januário Rocha, ele é promotor do setor de meio ambiente do Ministério Público do Paraná. A gente está fazendo parte do projeto Mundo Reiniciado, acompanhando a política pública de descarte de esgoto e água tratada, especificamente do Ribeirão Bandeirantes do Sul. Queria primeiro agradecer ao promotor pela disponibilidade e a acessibilidade para poder estar gravando essa entrevista conosco. Essa entrevista vai ser disponibilizada no canal do YouTube da Church Found, que é uma organização cristã internacional que está desenvolvendo o projeto junto com líderes no Brasil inteiro, em parceria com as igrejas locais. Promotor, a primeira pergunta o projeto Mundo Reiniciado é um projeto para fazer o acompanhamento das políticas públicas. E nós, líderes do projeto em Maringá, estamos acompanhando o descarte não tratado de dejetos no corpo hídrico do Rio Bandeirantes do Sul, no Parque Industrial Bandeirantes. Chegou ao nosso conhecimento uma série de denúncias ao Poder Municipal sobre esse descarte. O senhor tem ciência dessa situação? Olha, a gente tem conhecimento, sim, dessa situação, né? O Ribeirão Bandeirantes do Sul, ele é objeto de um inquérito civil que tramita desde o ano de 2010, e esse inquérito civil ele foi iniciado em razão de um processo erosivo ocasionado pelas galerias pluviais daquele loteamento. Posteriormente, em 2018, vieram notícias também de que haveria ali degradação mediante o lançamento de efluentes, né? Esgoto, em grande parte, esgoto não tratado. Então, são situações que são de conhecimento da Promotoria de Justiça e objeto de acompanhamento. Perfeito. Com que frequência a preocupação com o bom trato dos corpos hídricos do Paraná chega à promotoria? Olha, é bastante frequente, né? Principalmente aqui nessa promotoria que cuida do meio ambiente, são muitos os casos de irregularidades, principalmente o lançamento de efluentes não tratados ou tratados em desconformidade com as licenças ambientais emitidas, né? Grande parte dessas representações, elas são feitas tanto pelo IAT, né, que é o órgão estadual do meio ambiente, aqui no estado do Paraná, quanto pela SEMA, Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Então, nos processos de fiscalização, sempre que eles se deparam com alguma situação irregular, eles lavram as multas, fazem os trâmites administrativos e comunicam à promotoria, né? A promotoria, assim que recebe isso, ela pode dar a abertura a um processo criminal pelo crime de poluição ou funcionamento de uma atividade sem a licença, ou tomar medidas complementares àquelas que já foram adotadas pelos órgãos administrativos. Perfeito. Quais são os detalhes e as informações a qual aqueles que fazem acompanhamento desse tipo de política pública devem se atentar para poder obter maior eficiência na redução dos descartes não tratados? Olha, sempre que uma notícia chega ao Ministério Público, o promotor ele vai analisar se existem elementos mínimos que comprovam o que está sendo dito, né? Não são raras as vezes em que as denúncias elas vêm sem nenhum tipo de comprovação, sem nenhuma imagem, uma foto, um vídeo, indicação precisa de onde está ocorrendo. Então, um mínimo de informação que o Ministério Público possa averiguar o que está sendo trazido ali para ele. Então, quando alguém tiver o interesse de fazer alguma denúncia, em primeiro lugar, faça a gravação, tenta tirar uma foto, tenta tirar um vídeo. Se isso não for possível, apresente alguma testemunha, alguém que tenha presenciado, que tenha visto, que tenha conhecimento do fato. Em segundo lugar, é a exata definição do ponto em que isso está ocorrendo, né? Muitas vezes as pessoas falam de modo genérico, está tendo lançamento de esgoto lá na galeria do conjunto Borba Gato. E em razão do tamanho, né, da área urbana, é necessário que seja exatamente definido. Tomando essas cautelas, já é um bom começo para iniciar a apuração. Uhum. Sobre a situação encontrada no Parque Industrial Bandeirantes, o que o Ministério Público pode fazer nesse caso?
Olha, em primeiro lugar, a continuidade desse inquérito civil, né? Se o que está sendo tratado aqui diz respeito ao mesmo objeto do inquérito civil, é o acompanhamento junto ao IAT e junto ao município para saber quais são as providências que eles tomaram junto ao responsável, né, se já foi identificado, para que haja a solução desse problema. No caso ali do inquérito civil, existe um problema que seria a construção de galerias pluviais e, por algum talvez erro de projeto, elas estão chegando com muita energia hídrica no ponto de deságue, né, ocasionando um processo erosivo. Eventualmente, se for detectado que é realmente uma falha de projeto, deve ser necessária a construção de um dissipador a ser exigido aí pelo município ou pelo estado, e se não for tomada essa providência, eventualmente pelo Ministério Público exigir do responsável isso aí. Em razão do lançamento de esgotos sanitários, é necessário primeiramente identificar se existe uma ligação clandestina da rede de esgoto na galeria pluvial, né, que às vezes é muito frequente também, ou se é decorrente do lançamento do próprio esgoto mesmo, né, da rede de esgoto. Então, primeiro identificar o problema, para daí verificar quais são as soluções a serem empregadas. Quem que são, acrescentando aqui, quem que são os responsáveis para poder elaborar essa identificação desses pontos, assim? Quem que está fazendo o descarte, de onde que está saindo, quem que são os responsáveis? Olha, a nossa Constituição ela estabelece uma obrigação solidária entre o Estado, a União e os municípios na proteção do meio ambiente. Então, num primeiro momento, todos são obrigados a zelar pelo meio ambiente. Então, tanto o IAT quanto a SEMA e, eventualmente, até mesmo num caso assim, um IBAMA, numa outra situação, podem ser chamados a atuar nesse ponto. Só que a nossa legislação, para dar um mínimo de coerência, de organização, ela estabelece áreas de atribuição, para que não existam ali dois órgãos atuando no mesmo ponto e deixando um outro ponto sem atuação. Então, nesse caso, prioritariamente, deve ser analisado quem foi o responsável pelo licenciamento. Se essa empresa tiver uma atividade que exige o licenciamento pelo órgão estadual, o órgão estadual, via de regra, é o responsável pela fiscalização. E o município ele fiscaliza de uma maneira suplementar. Nada impede que o município, nessa situação, identificando uma situação irregular, notifique o IAT, né, o órgão estadual, para tomar conhecimento e tomar providências. E se o órgão não tomar as providências, o município ele pode vir a tomar providências emergenciais. Beleza. É possível o Ministério Público solicitar ao Instituto de Águas e Terras ou às outras empresas envolvidas uma redução do limite no despejo de esgoto não tratado nesse rio? Com certeza. A princípio, não é permitido o lançamento de esgoto não tratado nos corpos hídricos, né? Então, a regra é a seguinte: todo empreendedor que faça uso de água e essa água no processo produtivo gera um efluente líquido, um esgoto sanitário ou qualquer outro resíduo, ele tem que tratar esse efluente ao ponto de poder ser lançado de volta ao meio ambiente sem causar dano. Nessa situação em que nós verificamos que existe o lançamento de esgoto não tratado, a gente já tem o pleno conhecimento que é uma situação irregular. Então, num primeiro momento, tem que ser identificado quem é o responsável ou responsáveis, né? Nada impede de serem várias residências ou várias indústrias que estejam lançando o esgoto sanitário direto na galeria pluvial ou na rede de esgoto. Essa rede, e se for uma rede de esgoto, a princípio ela teria que ser encaminhada para uma estação de tratamento, né? Então, tem que ser identificado o problema. Então, respondendo à pergunta, o Ministério Público, sim, tem o poder disso e é um dever tanto do Ministério Público quanto dos demais órgãos ambientais fazer a identificação correta do problema e dos seus responsáveis. Perfeito. Além desse descarte, em que já foram identificados alguns dos responsáveis, há um segundo ponto de esgoto não tratado. Entretanto, a Prefeitura alega não conhecer os responsáveis por não possuir o mapeamento da tubulação de esgoto nessa região. Além de solicitar a redução do limite, ela pode solicitar para que a Prefeitura, em parceria ou a Sanepar ou IAT, possa fazer esse mapeamento
de forma, vamos dizer assim, de forma compulsória? Sim, é uma exigência, é uma obrigação tanto do município quanto do órgão estadual identificar quem são os responsáveis por um ato ilegal, né? Como eu já disse, a primeira coisa que temos que saber ali é se é a ligação clandestina do esgoto doméstico na galeria pluvial ou se é uma rede de esgoto que está desaguando sem o devido tratamento. Então, esse é o ponto central, identificar qual é o problema. E identificando, tomar essas providências, fazer o mapeamento, verificar eventualmente cada casa, cada quarteirão, se naquele ponto existe o lançamento, e ir retirando, excluindo possibilidades, até encontrar os infratores. Bom, perfeito. Obrigado, Rafael, pela contribuição ao projeto Mundo Reiniciado. Acompanhe nos próximos vídeos a entrevista com o secretário de Meio Ambiente, ou responsável do Poder Executivo pela política de meio ambiente.